uma experiência nova com o Senhor. Abra o seu coração. Oh, não deixe a presença do Senhor passar despercebido, não. Um dia você estará, assim cremos, oh, na eternidade com o Pai, louvando a Ele de todo o seu coração. Mas é necessário que você se encha, é necessário que você permita que o Espírito Santo seja o Senhor da sua vida. Oh, então não perca a oportunidade, não. Abra o seu coração. E a palavra do Senhor nos diz que no fim dos tempos o amor de muitos se esfriariam. Oh, não deixa a frieza tomar conta do seu ser, não deixa a frieza tomar conta do seu coração, mas louve a Ele, peça a Ele: Senhor Jesus, pegou o teu fogo, ardendo em meu coração. Eu preciso, eu necessito da tua presença. Oh, te louvamos, te louvamos, te louvamos, Senhor. Oh, tem fogo nos teus olhos, tem fogo nos teus olhos, declare Ele. E tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Diga: Deus enviou, Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo como o Pai está. E Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando chegar a hora, e quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória. Verei agora o meu Jesus, que vivo está. Então louve a Ele, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E a igreja declara nas palmas: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, porque Ele
Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, Ele está vivo. Oh, aleluia, aplauda o Senhor. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou. Diga: Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte Ele enfrentou. Todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou. Ele venceu pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, e a terra estremeceu. Declare: a terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó norte, onde está? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, pra sempre, Senhor, pra sempre Ele vive, Ele reina. Aleluia, aleluia. Louve ao Senhor Jesus. Diga pra Ele: Pai, eu creio que o Senhor está vivo, Jesus, e eu creio, meu Deus, que o mesmo poder que ressuscitou
ressuscitou o Senhor Jesus dos mortos. É o poder que é derramado sobre a nossa vida hoje. É o poder que cura os enfermos hoje. É o poder que renova, que levanta aquele que está fraco. Em nome do Senhor Jesus. É o poder que está aqui nos visitando hoje. Aleluia. Nós cantamos aleluia. Ele declara e cantamos. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro. Ele vive. Posso crer no porque Ele vive. Temor não há. Mas eu bem sei. A minha vida está nas mãos do meu Jesus. Aleluia. Que vivo está. Diga glória a Deus. Aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor, meus irmãos. Amém. Glória a Deus. Pessoal das redes sociais, da nossa TV, do canal do IGD, do canal das igrejas, né? Que Deus abençoe vocês grandemente em nome do Senhor Jesus, tá bom? Eu sou o pastor Alex de Lima, daqui da sede da Igreja da Graça de Deus de São José dos Campos. Eu sou servo do Senhor Jesus e hoje nós estamos aqui no nosso segundo culto de domingo. Nós temos no domingo 4 reuniões que acontecem aqui na igreja. A primeira é às 7 horas da manhã, depois às 10 horas da manhã, às 3 da tarde e às 18 horas. Aí você está assistindo e você fala, puxa pastor, eu queria conhecer essa igreja, como eu faço? A igreja aqui de São José é muito fácil, ela fica no centro da cidade, em frente ao terminal rodoviário central. Pegou o ônibus, desceu na rodoviária velha, olhou para frente, você já viu a igreja. Mas se você vier de carro, tem estacionamento próprio, tem estacionamento conveniado também, tudo para facilitar a sua estada aqui conosco. Deus vai abençoar você, tá bom? Fica com a gente. E o pessoal da igreja estava na fé, pessoal? Amém? Estava falando para a igreja o seguinte, pessoal. Primeiro, o livro de Cantares de Salomão, tem uns irmãos que correm dele. Porque fala, pastor, ele é estranho de ler. O livro de Cantares de Salomão, ele não é estranho de ler. Você só tem que entender bem qual é o contexto dele. Em primeiro lugar, o rei Salomão, ele foi um escritor muito prolífico. Ele recebeu de Deus o dom da sabedoria e ele era muito produtivo nas obras dele. Ele disse 3.000 salmos e escreveu 1.005 cânticos. Nós não temos os 1.005 cânticos dele, nós não temos, mas nós temos um, e glória a Deus nós temos o melhor, porque Cantares capítulo 1 versículo 1 diz assim, ó, vai no capítulo 1, isso aqui eu estava falando pessoal, ó, cântico de cânticos, que é de Salomão. Você já ouviu dizer que Jesus é o rei dos... O que significa? Que existem outros reis, mas sobre todos ele é superior. Quando nós falamos o cântico dos cânticos, nós estamos dizendo que esse cântico é o cântico mais excelente. Amém? De todos os cânticos que Salomão escreveu, nós temos na Bíblia o mais excelente. Só que alguns irmãos vão achar estranho, por quê? Porque são músicas, são cânticos de casamento. Aí você ouve, ali são declarações de amor. É o marido se declarando para a esposa e a esposa se declarando para o marido. E alguém vai dizer, pastor, mas que estranho. Está na Bíblia, mas é o marido falando do beijo da esposa, né? Vocês já leram o versículo 2? Capítulo 1, versículo 2. Beije-me ele com os beijos da sua boca, porque melhor é o seu amor do que o vinho. Aí tem gente que lê isso aqui e fala, pastor, eu não entendo. Irmão, não é difícil. Quando você pega esse versículo na Bíblia, na linguagem de hoje,
vai estar escrito assim: beije-me ele de novo. É uma esposa com saudade do amor do seu marido. O apóstolo, o Senhor Jesus, ele fala lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 4, ele está falando com a igreja de Éfeso, e ele diz assim: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro. Pensa no primeiro amor. Quando o marido sai para trabalhar, aquele casal recém-casadinho, sabe? São dois namoradinhos melhorados, que agora pode viver junto e desfrutar a vida. Ele sai para trabalhar, ela arruma a casa toda, faz a comidinha, deixa a mesa bonita, porque ela está lá, ai, não vejo a hora dele chegar. É assim ou não é? Sim ou não? E o marido, se o patrão oferecer o triplo do valor para ele fazer hora extra, ele não quer nem saber de horas, ele quer chegar em casa e ver a mulher dele. Amém? Não é assim? Por quê? Porque eles estão apaixonados, um sente saudade do amor do outro. Ali é uma esposa dizendo para o marido: o seu amor para mim é melhor do que o vinho, é melhor do que qualquer prazer, é melhor do que qualquer coisa. Amém? Traga isso para a linguagem da fé. Jesus é o noivo, ele é o amado. Amém? A igreja é a noiva. Um dia, isso aqui eu contei no outro culto, né, que um dia o meu menino, Pedro Paulo, o meu primogênito, ele perguntou para mim: papai, por que Jesus não casou? E a gente estava saindo da escola e eu disse para ele: Pedro, Jesus não casou porque o casamento, em primeiro lugar, ele é um ministério que exige muito da pessoa que entra nele. Paulo escreveu em 1 Coríntios 7 que o solteiro cuida de como agradar a Deus. Quando eu era solteiro, não tinha que prestar conta para ninguém, eu ia onde eu queria, então o meu tempo era todo para servir a Deus. Amém? Hoje eu sou um homem casado, a Bíblia diz que o casado cuida de como agradar a esposa como agradar o marido. Eu não posso simplesmente levantar de manhã e falar: estou indo. Não é que estou indo. A minha esposa tem que saber onde eu vou. Amém? E se ela precisar de mim, ela é meu ministério. Eu tenho que cuidar dela. Tenho que cuidar dos meus filhos, da minha casa. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Por isso, eu falei para ele: Jesus não tinha tempo para isso. Ele não ia ter como administrar uma casa, porque a missão dele era uma missão de tempo integral. Amém? Outra coisa, casamento é um projeto de longo prazo. Quem casa para viver uma vida longa ao lado do outro. Amém? Eu disse para os irmãos do culto das 7 horas, dessa vida, da vida eterna eu espero muita coisa. Dessa vida eu espero 2. Eu espero poder servir a Deus até meu último dia. Amém? E eu espero, se Deus permitir, ficar velhinho do lado da minha esposa. Se Jesus me der isso, irmão, amém? Eu estava falando para os irmãos, eu acho a coisa mais linda aqueles velhinhos, sabe aqueles vozinhos, vozinha que anda na rua? Tá todo mundo com pressa e os dois estão lá, estamos nós aqui, vamos lá. Vem minha velha, tô indo meu velho, vamos lá. É lindo ou não é, gente? Sim ou não? Se Jesus me permitir isso, irmão, que alegria. Eu quero ficar aquele que senta na cadeira assim, os netos ficam assim: vô, conta para mim de quando o senhor era criança. Eu vou contar: rapaz, eu cresci num lugar perigoso, lá em Jacareí. Já pensou, irmão, ficar contando história? Amém? O netinho chegar em mim: vô, conta aquela vez que você expulsou uma legião de demônios. Rapaz, eu vou contar para você. Amém? Se Jesus permitir, eu quero isso. Amém, pessoal? Casamento é um projeto de longo prazo. Se você não pretende viver muito, não casa não. Você vai perder o tempo da vida de alguém. Amém? Jesus sabia que a vida dele não seria longa. Ele nasceu para a cruz, para morrer por nós. Então ele não casou. Só que daí depois, irmão, Deus me cobrou. Essa foi a resposta que eu dei na hora. Eu esqueci de falar o mais importante. Depois eu chamei o Pedro e disse: Pedro, esqueci de falar uma coisa para você. Ele: o que, pai? Jesus vai casar. Quando eu falei Jesus vai casar, ele: como assim Jesus vai casar? Eu falei: ele tem uma noiva, a mais linda, é a igreja. E um dia ele virá nas nuvens como noivo, amém? Para receber a sua esposa. E nós estaremos para sempre com ele. A Bíblia fala nas bodas do Cordeiro. Vai ser um casamento. E nós vamos viver para sempre numa festa com ele na glória. Diga amém. Então olha que coisa, irmão. Jesus é o noivo, a igreja é a noiva. Ali Jesus, o Senhor olha para a sua noiva e fala que ela é a mais linda, que ela é a amiga, que ela é a amada. Diga a glória a Deus. E a esposa a mesma coisa. Ela fala: o meu amado, ele é o mais belo entre milhares. Diga a glória a Deus. Ele é o lírio dos vales, no meio dos espinhos, né? O amado fala, a minha noiva, ela é a rosa de Saron.
No meio do brejo, ela é uma flor que se destaca, que resplandece. Quem está entendendo, diga a glória a Deus. Então essa é a linguagem do livro de Cantares de Salomão. Quando você lê com olhos espirituais. É Cristo declarando o seu amor pela sua igreja e a igreja declarando o seu amor para o Senhor. Amém? E é claro que ali existe uma linguagem de intimidade de casamento, mas se você olhar com o olhar de Cristo, você consegue entender a mensagem dele ali. Amém? Outro dia, Deus vai me permitir, logo eu faço um estudo só do livro de Cantares com você. Eu tenho alguns sermões lá preparados lá do livro inteiro. Um dia eu prego para vocês aqui. Mas hoje eu queria falar da primavera. Aí lá no capítulo 2, que eu li com você, no versículo de número 1, a Bíblia diz, né? Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Como é o lírio entre os espinhos, tal é a minha amiga entre as filhas. A igreja do Senhor, ela é a rosa de Saron, a que mais se destaca no meio da sequidão lá da Terra Santa, porque lá não é como o Brasil, né? A gente aqui, você planta no quintal da sua casa, tem gente que em casa aqui planta um monte de coisa, é ou não é? Sim ou não? Eu lembro quando eu era criança, a gente lá em casa, é uma casa normal, a casa do meu pai é uma edícula, é construída no fundo e tem o quintal grande. No quintal de casa meu pai plantava até cana. Às vezes eu estava lá, via lá meu pai chupando cana. Quem já chupou cana aqui? Quem nunca chupou não foi feliz na vida ainda, deixa eu ver quem. Mas até cana, irmão, amém? Quando eu vou na casa do meu sogro, ele tem um terreno, assim, a casa dele tem um terreno, acho que duas casas para frente tem um terreno. Irmão, ele planta mandioca ali, mas é cada coisa boa, amém? A nossa terra é uma terra muito produtiva. Lá a terra onde Jesus viveu, ela não é tão produtiva, o solo lá não é tão produtivo quanto o nosso. Lá é uma terra muito seca, o lugar lá. Tanto é que eles têm para poder ter plantações, o sistema de irrigação deles é muito, muito avançado. Eles não perdem uma gota de chuva para poder irrigar a terra. É uma coisa de outro mundo, muito, muito à frente do nosso. Amém? Mas no meio daquela sequidão, você vê aquele vale lindo de flores. Olha que coisa linda. É a igreja do Senhor. Amém? Que no meio da sequidão desse mundo, nós mostramos a beleza de Cristo. Amém, pessoal? O mundo está em trevas, nós somos a luz do Senhor para esse mundo. Então você olha aquele brejo feio, só tem lama, e ali no meio aparece uma flor. É a igreja do Senhor. É você, é o crente, que chega num lugar onde só tem pecado, só tem coisa feia, e ele chega e ele mostra a beleza de Cristo. Você chega num lugar para trabalhar, está todo mundo no pecado, é marido traindo mulher, é gente querendo matar o outro, e você chega ali e começa a mostrar Cristo, daqui a pouco a gente começa a se converter, vira a igreja, diga glória a Deus. Essa é a noiva do Senhor. Capítulo 2, versículo 2. Qual o lírio entre os espinhos, tal é a minha amiga. A amiga é a noiva, é a esposa, é a igreja. Tal é a minha amiga entre as filhas. Entre tudo nesse mundo, nós mostramos o amor de Deus. Aí vamos pular para a primavera. Vamos lá, versículo 10. Vamos lá. O meu amado fala. Jesus está falando. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O meu amado fala e diz: levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. A amiga formosa é a igreja. É você, irmão. Somos nós. Amém? Está na hora da igreja se levantar. Até quando você, filho de Deus, vai ficar caído? Tem gente que caiu no pecado, irmão, e está até hoje caído, debruçado, morrendo. Está na hora de se levantar, diga a glória a Deus. Da mesma forma como nós precisamos nos levantar para mostrar o amor de Deus para o mundo, irmão. Mostrar a beleza dele, amém? Deus não chamou você para você ficar na depressão, na tristeza. Ah, Deus, quando é que o Senhor vem me buscar? Eu não aguento mais. Está amarrado em nome de Jesus. Eu quero viver para a glória de Deus. Quando Ele me levar, vou feliz, mas vou viver aqui para que o nome dEle seja glorificado. O Senhor está dizendo para a noiva dEle: levanta, amém? Pensa no marido que está olhando lá a esposa triste na cama, caída. Ô meu amor, você é tão linda, levanta, mostra a sua beleza. Está na hora de nós mostrarmos a beleza de Cristo para o mundo, diga a glória a Deus. Aí o versículo de número 11 vai dizer: porque eis que passou o inverno. O tempo, pessoal, da frieza já passou. Esse negócio de você ser um crente frio, sabe? Que não ora, que não busca Deus, que não tem vida com Deus, esse tempo já passou, irmão.
Agora está na hora de nós vencermos a frieza. E a chuva cessou e se foi. Já passou o temporal na tua vida, irmão. Versículo 12. Diz assim, 12. Aparecem as flores na terra. O tempo de cantar chegou. A voz da rolinha ouve-se em nossa terra. A mensagem do outro culto, irmão. Nós estamos em tempo de alegria. Amém? As flores aparecem na terra. Eu estou olhando aqui, eu estou vendo o jardim do Senhor aqui. Diga amém. O tempo de cantar chegou. Não é tempo de tristeza mais não, irmão. E é tão bonito que a Bíblia fala, né? A voz da rolinha ouve-se na terra. A gente estava agora há pouco ali tomando café, e eu estava conversando com o pastor Alain e com o Júnior, e a gente estava falando, qual que era o passarinho que estava falando, Júnior? Curió. É o curió. Cadê o pastor Alain? Está aí? O senhor falou que o senhor tem conhecido que trocava curió em apartamento? O senhor falou em carro novo. Hoje acho que não pode mais prender, né? Mas antigamente o povo fazia. Por quê? Tem passarinho, olha para o pastor, tem passarinho, alguém aqui já trocou o curió em apartamento aqui? Tem uns irmãos que estão aqui falando, aqui já estão fazendo até negócio. Não, eu tenho um lá, está amarrado, faz isso não, agora não. Depois lá fora, aqui na casa de Deus não pode. Mas aí voltando aqui, irmão, que eu estava falando, tem pássaro que ele é famoso pelo seu canto, né? A gente fala do canto do curió, do rouxinol, do sabiá, mas a rolinha não. Ela é tão simplesinha, diga a glória a Deus. Mas Deus se alegra. Amém? Irmão, está na hora do crente aprender a cantar. Amém, irmão? A Bíblia fala, Tiago capítulo 5, versículo 13. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Você tem que louvar a Deus, diga a glória a Deus. Olha para o irmão e fala, me aguenta agora, irmão, que agora. Ah, pastor, mas eu não sei cantar. Irmão, todo que tem fôlego, louve ao Senhor, diga a glória a Deus. Se a pessoa do teu lado vai gostar, não vai gostar, problema dela, o Senhor ama, diga amém. Diga a glória a Deus. Amém? É lindo louvar a Deus, pessoal. Mas eu não vou ficar falando que eu já preguei. Vamos volta lá. O tempo de cantar chegou. Volta lá, Cantares 2. Eles estavam colocando o Tiago, eles são uma bênção, Deus abençoe. Tiago 2,11. Passou o inverno, a chuva cessou e se foi. 12. Aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chegou, a voz da rolinha ouve-se na terra. Agora vem a nossa mensagem no 13. A figueira já deu seus figuinhos, e as vides em flor exalam seu aroma. Irmão, a primavera de Deus é o tempo em que a figueira dá figos, é tempo de dar fruto. A mensagem desse culto é essa, é tempo de dar fruto. Fala para o teu irmão, é tempo de dar fruto. A igreja do Senhor, irmão, olha para mim. A igreja do Senhor não pode ser um povo de aparência. Tem que ser um povo que produz. Amém? Marcos capítulo de número 11. Vocês conhecem, Marcos 11. Evangelho de Marcos capítulo 11. Versículo 12. Marcos 11, 12. Acharam, meus amados? Diz assim, e no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. 13. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão que? Folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando, disse à figueira, nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Irmãos, o que eu queria que você... Aqui tem muitas lições aqui nessa passagem. Mas o que eu queria que você entendesse é o seguinte. Jesus olhou a figueira de longe e viu folhas. Chamou a atenção do Senhor. Amém? Era bonita. Diga a glória a Deus. Mas olha para mim, irmão. Era uma beleza que não tinha, sabe, não tinha o... Vamos dizer assim, não tinha um significado verdadeiro, não tinha vamos dizer assim, algo que trouxesse o que Jesus esperava. Ele viu, puxa, bonita, linda, olha, cheia de folhas, mas quando ele se aproximou não tinha o quê? Fruto. Tem gente, irmão, que você olha a aparência religiosa dela
a aparência. Se Deus olhasse como o homem olha, se Deus visse como o homem vê, porque o primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 6, fala que Deus não vê como vê o homem vê o que está diante do 16, né? O homem vê o que está diante dos olhos, o Senhor vê o coração. Se Deus enxergasse apenas a aparência, se isso fosse o suficiente, tem gente que você olhando a aparência dela já estaria no céu. Amém ou não? Só que Jesus falou em Mateus, no capítulo 7, no versículo 14, que nós conhecemos a árvore pelo fruto. Amém? Ele fala do falso profeta, ele diz assim, por seus frutos os conhecereis. Aí ele fala, não se colhem uvas dos abrolhos, nem figos dos espinheiros. Você não tira o fruto vamos dizer assim, de um arbusto rude, selvagem. Você tira de uma árvore frutífera. Então, se eu trago a você a uva, você sabe que ela veio da videira. Se eu trago a você uma maçã, você sabe que ela veio de uma macieira. É pelo fruto que você conhece. O contexto ali da passagem que Jesus está falando é sobre os falsos mestres e os falsos profetas. O homem tem uma aparência, mas é no fruto que você sabe se ele é de Deus ou não. Amém? Mas a mesma regra vale para o crente. Como é que você conhece um verdadeiro homem de Deus? Pelo fruto dele. Por aquilo que ele produz. Amém? É o nosso fruto que mostra quem nós somos. Diga a glória a Deus. Não adianta aquela árvore bonita, cheia de folhas, se ela não tem fruto. Jesus olhou de longe, olha que beleza. Quando ele se aproximou, não tinha fruto. Às vezes você olha de longe, você vê a aparência de religiosidade. Eu lembro quando eu estudava ainda, me perdoa, irmãos, não estou usando o púlpito aqui para expor ninguém, nem falar da vida de ninguém não, tá? Mas apenas mostrando uma coisa que eu lembro. Que quando eu estudava, tinha um pessoal da minha escola que, sabe, tinha toda uma aparência externa de religiosidade. Umas moças que usavam a saia comprida, o cabelo comprido, e por favor, não estou desdenhando dos irmãos, das irmãs das igrejas que usam. Tem muitas que são mulheres santas, piedosas, que continuem no ministério delas sendo uma bênção. Diga a glória a Deus. Mas a experiência que eu tive na minha juventude de ver essas pessoas não foi muito boa. Porque eu lembro vamos dizer assim, de um exterior todo religioso. Mas eu via essas pessoas falando palavrão. Acabava a aula, aquelas meninas lá da saia comprida estavam atrás da escola, se agarrando com... Então eu não via Cristo. Vocês estão entendendo? Eu via apenas pessoas religiosas. Era uma figueira cheia de folhas, mas sem o quê? Sem fruto. Irmão, não adianta você colocar a Bíblia debaixo do braço, colocar às vezes um terno, uma gravata para ver a igreja. Olha que bonito, né? Realmente é bonito. Mas se no seu dia a dia, se na sua vida, você não tem apresentado o fruto que Deus espera. Amém? O que agrada a Deus? Qual é a fome de Deus? O que o Senhor Jesus espera é que a vontade de Deus seja feita. Lá no Evangelho de João, no capítulo 4, naquela passagem que vocês conhecem da Samaritana, a Bíblia diz que Jesus estava com fome e com sede. Ele parou no poço lá de Jacó. Jesus estava evangelizando, falando com ela. Para terminar a história, quando Jesus se apresenta a ela como Messias, ela vai na cidade e busca uma multidão para ouvir Jesus pregar. Ela corre, venham ouvir o homem que disse tudo o que aconteceu comigo. Daqui a pouco a multidão está ouvindo e falando com ela. Agora nós cremos porque nós estamos vendo que o que você falou é verdade. Nisso que Jesus está falando, os discípulos chegam com a comida. Eles foram comprar, amém? E eles chegam, imagina os discípulos chegando com pão, com alguma coisa de comer. E vem Jesus cercado de gente e pregando. Aí um discípulo deve ter olhado para o outro, deve ter falado, mas peraí, ele não estava cansado, com fome, agora está lá pregando, trabalhando. Aí eles chegam em Jesus e falam, mestre, a gente trouxe comida, come. Jesus olha para eles e fala, já comi. Aí um discípulo olha para o outro e fala, será que alguém... Enquanto a gente não estava aqui, será que alguém trouxe comida para ele? Jesus diz, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Irmão, quando você faz a vontade de Deus, nem fome você tem. Amém? Nem sono você tem.
Se eu falar para você a quantidade de hora que eu durmo tem dia, você fala, não, pastor, isso é mentira. Mas quando você está fazendo a vontade de Deus, irmão, ele te renova de uma forma. Aquele cansaço vai embora, ele renova a sua força. Diga glória a Deus. Quando você faz a vontade de Deus, ele renova você. Ele quer, mas o que alimenta Jesus é ver a vontade de Deus ser feita. Qual é o fruto que Deus espera ver em nós? Vamos lá, Gálatas, capítulo 5. Gálatas 5. Gálatas capítulo 5. Versículo de número 22. Vocês conhecem muito bem esse texto. Amém? Eu estava vendo aqui outra coisa. Gálatas 5, 22. Quem achou, diga glória a Deus. Vamos lá. Mas o fruto de quem? Do Espírito é o amor, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, tem Bíblias que diz fidelidade, a mansidão e o quê? É a temperança. Observe você que esse aqui é o fruto do Espírito. É o Espírito de Deus que produz isso em você. Amém? Como é que esse fruto do Espírito aparece em nós, irmão? Através da maturidade. O fruto, ele é a última coisa que uma árvore vai produzir. Você planta a semente, daqui a um tempo vai aparecer uma mudinha que vai crescer, virão os ramos, as folhas, as flores e só então os frutos. Quando você vê a árvore dar fruto, você sabe, ela atingiu a maturidade. Diga glória a Deus. Às vezes demora. Na casa do meu pai tinha um pé daquelas laranja pocã, que ficou anos lá, meu irmão, sem dar fruto nenhum. Eu lembro de várias vezes meu pai falar que ia cortar. Eu mesmo cheguei a falar para ele, pai, arranca isso aí que você não está adiantando de nada. Não é que um belo dia a gente vai lá, irmão, e está cheio, está carregado. Aí meu pai começou a dar fruto para eu. Ele ia na casa do pessoal da família com aqueles carrinhos de mão cheio. Amém? Demorou para dar, mas quando deu com força, irmão. Produziu com força. Tem gente que você olha para ela e você fala, pastor, aquilo ali não vai dar nada. Mas um dia não é que aquela pessoa começa a ser uma bênção na mão de Deus? Mas isso é o que? A maturidade. Quando o crente vai amadurecendo, ele vai se tornando mais parecido com Cristo. O Espírito de Deus vai começar a produzir nele esse fruto. O primeiro é o amor. Depois a alegria, a paz, a longanimidade, que significa paciência. Amém? A benignidade, a bondade, a fé, que tem Bíblias que falam fidelidade. É a mesma coisa. A temperança, a mansidão, perdão, e a temperança. A temperança é o domínio próprio. Aí o versículo 23 vai dizer, contra essas coisas não há lei. Deus espera encontrar esse fruto em nós. Amém, meus irmãos? É uma tragédia quando o crente não dá fruto para Deus. Jesus olhou para a figueira, ela tinha aparência, mas não tinha fruto. O que Jesus fez? Ele amaldiçoou, ele disse, nunca mais coma alguém fruto. Coloca uma coisa no seu coração. Nós não estamos mais no tempo de ser só aparência. Nós estamos no tempo de dar fruto. Se não for, irmão, para dar fruto, a nossa vida aqui não tem utilidade. O apóstolo Paulo escreveu, Filipenses capítulo 1, versículo 21. Ele disse assim, porque para mim o viver é Cristo. Filipenses 1, 21. Para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, é lucro. Quem vive para Cristo, quando partir dessa vida, ele vai estar no lucro, porque ele vai estar na glória. Essa semana eu fiz o velório de uma irmãzinha aqui da igreja. Vocês viram a foto que eu mandei para vocês, né? E na hora do velório, eu estava comentando com os irmãos. Falei assim, gente, se Deus permitisse que essa irmã voltasse agora aqui, imagina, ela está lá no céu e o Senhor falasse, volta lá, Cristina, fica lá 5 minutos com eles e fala o que você viu. Ela ia abrir os olhos, ela ia olhar para nós e ia falar, como é lindo o lugar onde eu estou vivendo. As ruas são de ouro e de cristais. Já pensou que maravilha, irmão? Você nunca mais ter que andar numa estrada esburacada, arrebentar o carro, ter que ficar fazendo cambagem, imagina? Maravilha. Você nunca mais ter que sofrer com essa Sabesp cortando água. Você vai beber da própria água do rio da vida, diga glória a Deus. Nunca mais ter que pagar uma conta de luz, porque o Senhor é o próprio sol, olha que maravilha. Diga glória a Deus, amém? Você não tem que ficar brigando lá no mercado, qual que é o que está mais barato aqui, porque tá tudo, qual pó de café que eu compro? Eu compro o Pelé, o Três Corações.
Você fica lá brigando. Não, meu irmão, você vai comer da árvore da vida. Louvado seja Deus, diga glória a Deus. Amém, irmão? Olha para o irmão e fala assim, melhor que comer a picanha. Amém, companheiro? Melhor, irmão. Que coisa boa. Para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Quando você partir com Cristo, você está no céu, você está no lucro, diga amém. Agora, se for para viver, 22, mas se o viver na carne, olha o que Paulo fala, me der o quê? Me der o quê? Fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Paulo está dizendo, eu quero partir para estar com Cristo. Ele fala isso no 23, ó. 23. De ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda para mim muito. Irmão, para o crente estar com Cristo é a melhor coisa. A nossa irmã lá que eu falei para você, a luta dela acabou. Para nós a luta continua. Amém? Quem está com Cristo está bem. Para nós é batalha, é guerra, até o último dia aqui. Põe no 24, por favor. Em nome de Jesus. 1:24. Mas julgo necessário, por amor de vós, ficar na carne. Ficar na carne significa viver. Amém, irmão? Estar com Cristo é a melhor coisa. Mas se eu ficar aqui, quanta coisa eu não vou fazer para Deus? Amém ou não? Se Jesus me permitir ficar mais alguns anos aqui nessa cidade, eu vou ter a alegria de batizar muita gente da família de vocês. Amém, irmão? Pensou que alegria? Hoje você está na briga lá com o teu marido, que ele está lá no bar. Daqui a algum dia você vê ele na igreja, daqui a algum dia você vê o pastor batizando ele se tornando um obreiro da casa de Deus, seus filhos. Isso é lindo ou não é? Deus quer fazer isso na sua vida. E Ele vai fazer em nome de Jesus. Então eu tenho que entender isso. Se for para ficar aqui nessa terra, eu não quero ficar aqui ocupando espaço. Eu quero dar fruto. Amém? 22, volta de novo. 1:22. Olha o que ele fala. 1:22. Se o viver na carne me der fruto da minha obra, eu tenho que viver para dar fruto. Para que nós estamos aqui? Para dar muito fruto em nome de Jesus. Quem crê, diga glória a Deus. Você vai sair daqui hoje para ser uma bênção, irmão. Amém? É tempo de dar fruto. Fala, irmão, é tempo de dar fruto. Se você for a árvore plantada, só aparência, uma hora Jesus pode olhar para você e falar, nunca mais coma alguém fruto de ti. Mas eu declaro que hoje todo mundo vai sair daqui para fazer muito para Deus. Amém? Ele se entregou por mim, Ele morreu por mim. Oh, aleluia, 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 aleluia. Cadê aquele glória a Deus? Oh, eu te amo mais que tudo, mais que o ouro, mais que a prata. O teu amor é melhor que o vinho. Eu tenho saudade do teu amor. Oh, levante as mãos, levante a voz, comece a dar glória a Deus. Oh, aleluia. Para que entre o Rei Jesus, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, oh, para que entre o Rei
amor, amado meu, estou aqui, meu amor, te esperando com saudade no jardim. Vem pra mim, pois me arrebataste o coração, amado meu. Oh, amado meu, eu estou enfermo de amor, amado meu, estou aqui, meu amor, te esperando com saudade no jardim. Vem pra mim, pois me arrebataste o coração, amado meu. Aleluia, amado meu amado é o mais belo, é o mais lindo. Oh, ele é o desejado de todas as nações, o Alfa e o Ômega, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá. Oh, Shebalabalabalabalaba, canta labalaba, Shebalabalabala, canta labalabalaba. Essa labalabalaba, Shebalabalabala, canta labalaba. Essa labalabalaba, Shebalabalabalabalaba. Aleluia, aleluia. Cadê o glória a Deus da igreja? A voz dos obreiros, das obreiras, dos jovens, das crianças, dos idosos, todo que tem fôlego, louve ao Senhor. Essa labalabalaba, shebalabalaba, canta labalabalaba. Aleluia! Estou enfermo de amado meu, estou aqui, meu amor, te esperando com no jardim. Vem pra mim, pois me arrebataste o coração, amado meu, amado meu amado é o mais belo entre de mim. O mais lindo é Jesus, meu. O mais belo entre mim. Oh, glória a Deus. Aleluia. Obrigado, meu amado. Ebalaba chorabala canta labalabalabalaba. Ebalaba clama darabalabalaba. Obrigado, Jesus. Diga glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Glória. Aleluia. Diga graças a Deus. Amém, irmãos. Jesus é lindo. Pessoal de casa, Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus.